Boa noite, pessoal. Tava conferindo aqui se tá tudo certo. Parece que tá tudo em ordem, né? Então, vamos começar a nossa resolução de prova de compreensão leitora nível 2 que nós vamos fazer hoje. Mas antes, enquanto o pessoal tá recebendo as notificações aí, uns minutinhos, só um minutinho, enquanto o pessoal recebe meus links que eu acabei de compartilhar, eu quero pedir para você também deixar o seu like desde agora e compartilha se puder, por favor, para ajudar a gente a divulgar, né? Essa notícia, essa resolução de prova que pode ajudar algumas pessoas para conhecer a prova. Então, antes da gente entrar mesmo na prova, vamos conversar um pouquinho rapidinho, só para dar um tempo do pessoal chegar. Eu quero saber where are you from e, de preferência, where do you live também. De onde você é e onde você mora. Por exemplo, I'm from Lavras, Minas Gerais, but I live in Lorena, São Paulo. I'm from Lavras, but I live in Lorena. And you? Where are you from? Where do you live? Vamos lá, eu vou acompanhar aqui pelo meu celular, se tem alguém comentando. E já... Em Lorena. Opa, deixa eu tirar o som aqui. Tô vendo aqui que o Peterson está online. Peterson é nosso aluno do curso, não é, Peterson? Do nosso curso online, já está fazendo, né? Então, fala aí pra mim, Peterson. Where are you from? Where do you live? Quem mais tá com a gente? Tô vendo só o Peterson por enquanto. Vamos lá, galera. Participação de vocês aqui hoje. Quero todo mundo acordado, porque essa aula é grande, é muito conteúdo. São 7 páginas de prova, então a aula vai longe. É só para quem realmente está querendo passar, está querendo muito passar nessa prova, porque é muito conteúdo e é uma aula gratuita para vocês, né? Então aproveitem e respondam aí para mim. Where are you from? Por enquanto não estou recebendo nada, dica de nada de vocês. Deixa eu ver se eu consigo entrar pela página. Ninguém tá falando nada? Então vamos começar isso logo de uma vez. Gente, então vamos lá. Seguinte, antes da gente entrar na prova mesmo, eu quero deixar algumas orientações gerais aqui para vocês. Ah, agora eu recebi uma mensagem aqui. Será que é o meu celular que tá atrasado ou vocês que demoraram para escrever? O Carlos falou que he is from São João del Rei, but he lives in Porto Velho. Uau, São João del Rei. São João del Rei is near Lavras, right? My parents lived in São João del Rei. My father was a police officer in São João del Rei. Then they moved to Lavras. Ok. Bom, depois eu leio mais. Vou deixar aqui de ladinho o meu celular para depois eu ler mais comentários. Então vamos lá, gente. Algumas orientações gerais para a prova de compreensão leitora. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou deixar aí. Olha só, o Exército publicou um boletim, no boletim número 7 de 2016, em que eles falam certinho o que cobra em cada nível. São os descritores da escala de proficiência linguística, que chama. E aí eles falam o que eles vão cobrar em cada nível. E aí, no nível 2 da compreensão leitora, eles falam lá que as provas, né, a pessoa tem que entender textos autênticos. O que significa isso? Existem textos autênticos que são os textos da vida real, textos que a gente vê nas revistas, nos jornais, nos sites, textos da internet, da vida real. E tem os textos didáticos que são adaptados, são os textos que a gente encontra nos livros didáticos. Eles não são reais, a gente não vai encontrar um texto, geralmente, né, da maioria dos livros didáticos, a gente não vai achar na vida real, na internet. Eles são adaptados para a pessoa entender melhor por nível, né? Mas na prova não vai cair esses textos adaptados, vão cair textos da vida real. E aí eles cobram que você saiba diferenciar a linguagem formal de informal. E além disso, textos que tenham a ver com descrições, narrações, instruções, explicações,
opiniões e biografias. Então, são vários tipos de textos que podem cair, mas você pode ver que já são textos maiores, não é tanto aquele igual no nível 1 que cai propaganda, cartão, cartaz, banner. Não, aqui são textos de verdade. E aí, o que você tem que ter noção? De cognatos, falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem com o inglês, algumas são mesmo, tipo computador, computer. A gente pode falar que computer é um cognato, porque ela é parecida com o português. Só que tem alguns falsos cognatos, a gente vai ver alguns hoje. E além disso, nas perguntas, não é simplesmente achar a informação do texto, não é isso? Porque se fosse assim seria muito fácil, né? Achou a informação lá, beleza. Só que o que acontece? Eles mudam as palavras, eles colocam palavras sinônimas para não ficar muito óbvio. Então tem que fazer inferências, que é realmente interpretar, juntar trechos do texto para chegar numa resposta. E isso. E aí hoje também a gente vai falar sobre duas técnicas de leitura, que são skimming e scanning. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou resumir aqui o assunto. Skimming é uma técnica que consiste em ler o texto bem rapidamente, só para ter uma noção do assunto. Então, você tem que ler o título, imagem se tiver, dar uma olhada, o formato do texto, porque isso também ajuda a compor, né, o entendimento. Dá uma olhada em cada parágrafo, pelo menos a primeira linha, para ver do que se trata. Então, lê bem rapidinho, passa o olho mesmo, para saber o assunto. Essa é o skimming, ler rapidamente. Agora, a técnica de scanning consiste em você vai para a pergunta e vai ver do que a pergunta, do que se trata. Tem uma palavra-chave ali naquela pergunta? E aí você vai procurar aquela palavra-chave no texto. Então, na técnica de scanning, você vai primeiro na pergunta, identifica qual é o assunto e aí volta no texto para procurar. E assim você ganha um pouco de tempo, né? Porque não precisa ler o texto tentando entender cada detalhe. Vai direto na pergunta e procura a informação. Então, agora sim, vamos para a nossa prova. Deixa eu abrir aqui. Gente, essa prova, ela está no site do Exército, tá bom? Eu tirei de lá. Lá tem a prova, tem o gabarito. Então, se você quiser estudar, fazer sozinho, procurar a palavra no dicionário, você pode fazer esse estudo individual na sua casa. Aqui eu vou ler bem rapidinho o texto e vou explicar as questões. Então, para isso que vai ser essa aula, para a gente entender a lógica da prova, pegar algumas manhas aí, algumas dicas para vocês. Então, vamos lá, ó. São 3 textos. Cada texto tem 5 perguntas. Então, são 15 perguntas no total. E a gente vai ter que ler o texto bem rapidinho. Não vai dar para eu traduzir tudo. Eu vou só fazer um resumo para você não ficar muito perdido, quem ainda está no início, né? Para ter uma noção. E aí a gente vai para as perguntas para detalhar elas. Let's go! Part 1. Eu vou aumentar um pouquinho para quem está no celular conseguir acompanhar. Read the following letter of recommendation. Then choose the answers to items 1 to 5. Então aqui, ó, nós temos o tipo de texto que a gente chama de gênero textual. Letter of recommendation, que é uma carta de recomendação. Aí já ativa aí na sua cabeça o que é uma carta de recomendação. Vamos lá, começa assim, ó. To whom it may concern, que significa mais ou menos a quem possa interessar. A quem possa interessar. I would like, acompanhe aí comigo, ó. I would like to write a letter of recommendation for Sarah Rush. Sarah has been my babysitter for over a year and a half. She has worked for me part-time since the summer before her junior year of high school. I hired her immediately after meeting with her and being impressed by her positive and respectful attitude. Certo, então a carta é para a Sarah Rush. E a Sarah, qual é a profissão dela? Tá aqui na segunda linha, ó, babysitter, que é babá. Então ela tem sido babá por 1 ano e meio, trabalhando part-time, que significa meio período. Ela tem trabalhado meio período por 1 ano e meio. E aí a pessoa fala que contratou, hired, aqui na terceira linha, significa contratei. Eu contratei ela imediatamente depois de conhecê-la. Olha o meet de nice to meet you. Depois de conhecê-la,
e ficar impressionada pela sua atitude respeitosa e positiva. Então, ela gostou da garota, assim, de cara já gostou. Continuando. Sarah has been a wonderful babysitter with a great work ethic. She provides good care for my daughter and she is always punctual. She also lets me know her availability well in advance, so I can plan my work weeks. Sarah is very cooperative and does everything I ask in caring for my daughter. Então, a Sarah é uma boa babysitter? Yes, wonderful, maravilhosa, com uma grande ética de trabalho. Ela fornece muito cuidado, né? Um bom cuidado, care significa cuidado, para minha filha e é sempre pontual. Ela sempre me avisa, esse lets me know, a gente pode pensar como me avisa, a disponibilidade well in advance, quer dizer, bem, com bastante antecedência. E aí eu posso planejar as minhas semanas de trabalho. A Sarah é muito cooperativa e faz tudo o que eu peço em relação ao cuidado com a minha filha. Continuando. In addition to being highly reliable, Sarah displays strong character. I truly trust her to make the best decisions for my daughter when I am not around. Based on her work ethic and overall dependability, I would definitely recommend her for a college scholarship. Então, in addition, olha, isso é uma boa coisa para você usar na sua redação. In addition to é tipo, em adição a, quer dizer, além de ser altamente confiável, reliable é confiável, ela dispõe, ela exibe um forte character, pode ser caráter, personalidade, então ela tem personalidade forte. E eu verdadeiramente confio nela para fazer as melhores decisões para minha filha quando eu não estou por perto. When I'm not around, quando eu não estou por perto. Baseado na sua ética de trabalho e confiabilidade geral, dependability vem de confiabilidade, segurança. Eu definitivamente recomendaria ela para uma college scholarship. E aqui temos uma palavra-chave importantíssima, que é o college. Parece colégio, mas não é. Então aqui nós temos um falso cognato. Os alunos do curso já sabem porque eu falo isso em quase todas as aulas de leitura. Falso cognato. É aquela palavra que parece, mas não é. São os falsos amigos. Porque college é um tipo de universidade. São universidades geralmente menores, que têm cursos de menor duração, tipo aqueles cursos técnicos que são de 2 anos, ou até tem curso também de 4 anos, mas é uma universidade menor, que não tem curso de pós-graduação, não tem mestrado, não tem doutorado, porque se tiver essas maiores, a gente chama de university, e as menores são college. Só que college é de ensino superior, tá bom? Então, college, lembra de ensino superior. E scholarship é bolsa de estudos. Então, ela está recomendando a Sarah, que é a babysitter, para uma bolsa de estudos na universidade, no college. Para isso que é a carta de recomendação. E aí, para terminar, if you have any questions for me, please do not hesitate to contact me at 555-555 or email7@email.com. Sincerely, Suzy Reference. Sincerely é uma maneira bem formal de terminar uma carta ou e-mail, né? Então, se você tiver que escrever um e-mail formal, você pode terminar com sincerely, que pode ser ao pé da letra sinceramente, mas corresponde ao nosso atenciosamente. Sincerely, ok? Agora vamos para as questions. Finalmente. Então, aqui tem um pequeno enunciado. Now, based on the text, decide which the correct answer, A, B, C, or D, to items 1 to 5 is, and mark your answers on your answer card. Então, baseado no texto, decida qual é a resposta correta para as questões de 1 a 5 e coloque no seu answer card, que é o seu cartão de resposta, cartão de gabarito. Vamos lá.
agora que a gente já entendeu o texto, eu li com bastante mais calma, né? Vai ser fácil responder, eu acredito. Então, olha só, number 1. Susie recommends Sarah for a position as a nanny at a higher education institution, at a junior high school, as a caretaker. Então, vamos entender, ó. A Suzy recomenda a Sarah para a vaga, para o lugar de nanny. Nanny é a mesma coisa que babysitter. Mas ela está recomendando a Sarah para ser babysitter? Não. Então, essa aqui está errada. Letter B. At a higher education institution. Para uma instituição de ensino superior, higher education. Por enquanto, essa está sendo a melhorzinha, né? Porque college é uma higher education institution. Continuando, junior high school. Junior high school é uma escola de ensino fundamental 2. Quem tem filho aí, quem tem uma noção de escola deve saber que atualmente é do 5º ao 9º ano. Antiga 6ª à 8ª série. É o junior high school. Ensino fundamental 2. E caretaker, que seria deixa eu lembrar aqui, zelador. Caretaker. Quando eu fui fazer, eu tava confundindo com caregiver, que é cuidador. Mas enfim, nenhuma das duas estava certa. Nem caretaker, nem caregiver. Então, resposta certa, letter B. Ela está sendo indicada para uma higher education institution. Educação de ensino superior. Continuando. Number 2. Olha, começa com Sarah, 3 pontinhos. E a gente tem que completar. Sarah has a tough job. A Sarah tem um trabalho difícil, árduo, tough. Is an exchange student. É uma aluna ou estudante de intercâmbio, exchange student. Has a flexible schedule and more free time. Tem um horário, uma agenda flexível e mais tempo livre. Has experience of household chores. Tem experiência em tarefas domésticas, household chores. Então, vamos lá. No texto fala alguma coisa de que o trabalho dela é difícil? Não. Exchange student, ela é uma aluna de intercâmbio? Também não fala nada sobre isso. Flexible schedule and more free time. Ela tem um horário flexível? Bom, lá no texto fala que ela avisa a patroa com antecedência. Lembra que fala lá in advance? Então, se ela avisa com antecedência, significa que ela tem uma certa flexibilidade de horários, né? Senão não precisava avisar quando que ela tem horário livre. E a última, letra D, tem experiência com tarefas domésticas. Eu não vou voltar lá agora, porque é pra gente não perder tempo. Mas lá no texto não fala nada de tarefas domésticas, só fala que ela cuida da menina, da criança. Então, essa também está eliminada. Então, sobrou a letter C, que ela tem um flexible schedule and more free time. Então, ela trabalha meio período, né? Lá fala que é part-time e fala que ela avisa os horários com antecedência. Então, isso já dá um indicativo, né? Já dá um indicativo de que os horários são flexíveis. Então, tá vendo, gente, como que as frases não são tão óbvias assim? Porque não tinha essa palavra lá, flexible schedule. A gente que tem que ligar os pontinhos e pensar qual que tá mais correta, qual que o texto indica, dá uma dica de que aquilo pode ser verdadeiro. Continuando. Susie admires Sarah because, letter A, Sarah always informs Susie her appointments on short notice. A Sarah sempre informa a Susie sobre os seus compromissos em short notice, que é tipo em curto prazo, em cima da hora. No, porque justamente ela usou lá no texto o in advance, que significa com antecedência. Então, ela não informa em cima da hora. Letter B. Sarah is conceited. Conceited significa convencida, pretensiosa, aquela pessoa que se acha. Também não fala nada sobre isso, né? Fala que ela tem personalidade forte, mas nada de conceited. Sarah is fond of sports. A Sarah, she likes sport very much. No, the text says nothing about sports. O texto não falou nada sobre sports. Letter D. Sarah is firm and determined. A Sarah é firme e determinada. Bom, no texto fala que ela tem uma
Strong personality. She's reliable. Então, ela tem personalidade forte, ela é confiável. Então, podemos considerar que a letra E, D, está correct. Sarah is firm and determined. Tudo por inferência, fazendo relação com as palavras, porque vocês já viram que não são as mesmas palavras do texto. Number 4. When Susie is not at home, quando a Susie não está em casa, que a Susie é a dona, né? A mãe da criança, a patroa. Sarah does not take part in deciding what the most appropriate things for Susie's daughter are. Peraí, ó. A Sarah não participa, does not take part, ela não interfere em decidir quais as coisas mais apropriadas para a filha da Suzy. Bom, essa aqui, vamos voltar lá no texto rapidinho para eu mostrar para vocês. Olha só, no último parágrafo, oh my God! No último parágrafo, a Suzy escreveu assim, ó. I truly trust her to make the best decisions for my daughter when I am not around. Eu verdadeiramente confio nela para fazer as melhores decisões para minha filha quando eu não estou por perto. Então, a Sarah pode sim decidir participar sobre as coisas mais apropriadas para a filha da Suzy. Então, a letra A está eliminada. Letter B. Sarah can decide the best for Suzy's daughter. A Sarah pode decidir o que é melhor para a filha da Suzy. Olha, certo, né? Verdadeiro. A gente acabou de ler lá que quando a mãe não está por perto, ela pode decidir. Mas vamos ler as outras só para checar, né? Letter C. Sarah is not free to interfere in Suzy's daughter education. A Sarah não é livre para interferir na educação da filha da Suzy. E a letra D, Sarah can gossip with Suzy's daughter. Gossip significa fofocar. A Sarah pode fofocar com a filha da Suzy? Não fala nada disso no texto, né? Então, resposta certa, letter B. Continuando, number 5. At first, Suzy. Quer dizer, no início, at first, bem lá no início, quando elas se conheceram, a Suzy did not trust Sarah, quer dizer, não confiou na Sarah. Had second thoughts in relation to Sarah, quer dizer, teve... Como que eu posso dizer? Ela pensou melhor. Second thoughts é quando você tem, ao pé da letra, segundos pensamentos. Quer dizer, você fica pensando, refletindo sobre aquilo. Tem uma primeira impressão e depois fica repensando e pode mudar de ideia. Letter C. Did not employ Sarah. Employ é contratar ou empregar. Então, ela não empregou a Sarah de início. Ou letter D. Had good impressions of Sarah. Lá no início do texto, ela fala que de cara ela já gostou da Suzy. Da Suzy? Não, da Sarah, sorry. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, na terceira linha. I hired her. Peraí. I hired her immediately after meeting with her and being impressed by her positive and respectful attitude. Eu contratei ela imediatamente após conhecê-la, após encontrar com ela e ser impressionada pela atitude respeitosa e positiva. Lembrando que o meeting pode ser encontrar ou conhecer. Ok? Oh my God! Ah, tá aqui mesmo. I'm crazy. Então... No início, a Suzy teve uma boa impressão da Sarah, letter D. Gente, chegamos na parte 2. Vou fazer só uma pausinha para ver quem está comigo, se tem pessoas guerreiras que estão acompanhando a aula, ou se todo mundo já desistiu porque está achando muito difícil, ou se está muito fácil. Tem 3 guerreiros comigo, guerreiros e guerreiras. That's excellent. Se tiver uma pessoa, eu já estou feliz. Então, 3... Bati 3 vezes a meta. Agora devemos dobrar a meta. Beber uma aguinha para a gente ir para a parte 2. Ok. Se você ainda não deixou seu like, faz favor de deixar o like, compartilhar.
para você me ajudar a divulgar essa aula para mais pessoas. Please! Coisas boas a gente tem que compartilhar, né, gente? Aula de graça é uma coisa boa. Vamos lá. Então, eu tô com o meu papelzinho aqui, cheio de anotações. E vamos pro text 2. Distance learning, ou seja, educação à distância. É o que nós estamos fazendo agora, olha só. Então, vamos lá ler o texto. Acompanhe aí comigo. The main advantage of distance learning is that it allows you to fit your learning around your work and home life. Então, a principal vantagem da educação à distância é que permite você encaixar. O fit pode ser no sentido de encaixar a sua aprendizagem around your work and home life, quer dizer, no meio ali da sua rotina diária do seu trabalho. You can usually also set your own pace of study. Você, usualmente, normalmente, consegue encaixar, estabelecer o seu próprio passo, o seu próprio ritmo de estudo. It's your decision as to when and where you study. Então, é sua decisão quanto a quando e onde você vai estudar. It doesn't matter where you live. You can gain a degree from anywhere in the world. Não importa onde você mora, você consegue ganhar um diploma de qualquer lugar do mundo. As with a full-time degree, students may find that they gain useful, transferable skills such as planning and research. Então, assim como full-time degree são as pessoas que estudam de tempo integral, presencial, digamos assim, né? Então, da mesma maneira que os alunos de escolas presenciais, você ganha habilidades como planejamento, pesquisa. A distance learning course often costs less than a full-time degree. Um curso de ensino à distância geralmente custa menos do que um full-time degree, que são os cursos presenciais. Subindo aqui. The downside is that you will not enjoy the conviviality of being on campus and rubbing shoulders with fellow students on a daily basis. The downside é tipo the disadvantage. A desvantagem é que você não vai poder aproveitar o convívio, a socialização do campus. E aqui, ó, rubbing shoulders with fellow students. Rubbing shoulders, ao pé da letra, seria encostar os ombros, seria tipo esbarrar. Você não vai esbarrar com os seus colegas todos os dias, diariamente. Então, rubbing shoulders seria esbarrar por aí, num sentido figurado. Loneliness and feelings of isolation should be avoided, however, by frequent online contact with tutors and taking part in virtual forums, virtual help groups and discussion rooms. Então, a solidão e o sentimento de isolamento podem ser evitados, entretanto, se você, pelo contato frequente online com os tutores e também participando de fóruns virtuais, fóruns de ajuda, grupos de ajuda e grupos de discussão. Distance learning providers usually offer dedicated support to their online and distance learning students. Então, as pessoas que trabalham, né, nos cursos à distância geralmente oferecem um suporte online para os alunos à distância e online. E aqui, acho que já é a última parte, último parágrafo do texto. Accreditation. O accreditation tem a ver com o credenciamento ou reconhecimento do curso. You can study undergraduate, postgraduate and professional level courses via distance learning. Universities and colleges ensure that their distance learning programs and qualifications are of the same high quality as campus-based programs. Então, você pode estudar. Undergraduate seria o curso de graduação. Postgraduate, pós-graduação, mestrado, doutorado. Professional level courses seriam os cursos de menor duração, de 2 anos, por aí. Você pode estudar via distance learning, quer dizer,
via de ensino à distância, qualquer um desses tipos de estudo. As universities and college garantem, ensure, quer dizer, eles garantem, eles asseguram que os programas de educação à distância têm a mesma qualidade, a mesma alta qualidade dos cursos que são campus-based, quer dizer, que são presenciais no campus. Ok? Agora vamos dar uma olhada nas questions. Vou direto para as questions. Number 6. Vamos aumentar um pouquinho. Which statement is correct? Qual frase está correta, de acordo com o texto? Letter A. One moment. Distance learning students never feel lonely and isolated. Os estudantes do ensino à distância nunca se sentem sozinhos e isolados? Falso. Isso fala no texto, né? Distance learning students enjoy the convivial atmosphere of the campus. Os alunos de educação à distância, eles aproveitam, eles participam da atmosfera de sociabilidade do campus? Claro que não, né? Se é à distância. Letter C. Distance learning students always have the support of distance learning providers. Bom, esse aqui, ela tá errada por uma palavra. Se não prestar atenção, passa desapercebido. É o always. Palavra always, que significa sempre. Os estudantes de ensino à distância sempre têm o suporte dos distance learning providers? No. Lá no texto eles usam a palavra usually, que é usualmente, ó. Usualmente oferece suporte, mas nem sempre. Porque se a gente fala sempre, a gente não deixa nenhuma abertura, né, para não acontecer. Então, a C também é false. Sobrou a letter D. Distance learning students can have individual or small group assistance. True, porque ela fala que eles podem entrar em contato com os tutors, que são os tutores, e também os fóruns, grupos. Então, a letter D é a verdadeira. True. Number 7. Accreditation has something to do with. Quer dizer, accreditation tem algo a ver com. Era o último tópico lá, vocês lembram? Bom, no texto, accreditation é um subtítulo. Então, se você não souber exatamente o significado, era só você ler para ter uma noção do que se fala aqui, né? Então, eles falam que nos distance learning, nas faculdades, nas escolas de ensino à distância, você pode estudar tanto graduação quanto pós-graduação, quanto professional level courses, que são os cursos profissionalizantes, e também tem o mesmo nível de qualidade. Então, você está falando de qualidade. Vamos ver aqui, ó. Accreditation tem algo a ver com preparing the course syllabus. Preparing the course curriculum. Syllabus e curriculum a gente pode considerar como sinônimos. É tipo o currículo do curso, a programação, as matérias que a pessoa vai estudar. Não fala nada sobre isso, accreditation. Issuing certificates. Issuing tem a ver com fornecer certificados. E por último, verifying the corpora. Corpora é o conjunto de documentos sobre determinado tema. É o plural de corpus. Então, também não falou nada sobre isso, sobre conjunto de documentos, nada a ver. Então, a certa é a letter C, issuing certificates, porque fala da alta qualidade, tudo isso tem a ver com a certificação do curso. Number 8. Which sentence has the same meaning as campus-based students rub their shoulders with fellow students? Qual sentença tem o mesmo significado de campus-based students? Os alunos do ensino presencial rub their shoulders, lembra? Eles se esbarram, encostam os ombros no sentido figurado, eles se esbarram com as pessoas dentro do campus. E qual frase tem o mesmo significado? Vamos lá. Letter A. Campus-based students meet and spend time with fellow students. Os alunos de ensino presencial das escolas que são no campus, eles encontram e passam tempo com os colegas. Pode ser, né? Se esbarram, passam algum tempo e tal. Vamos continuar para ver. Letter B. Campus-based students call on fellow students. Eles chamam os alunos? Nada a ver.
Campus-based students walk side by side with fellow students. Os alunos do ensino presencial andam lado a lado com seus colegas. Bom, poderia ser essa, só que o sentido é um pouquinho diferente, né? Porque andar lado a lado, eu penso mais no sentido assim, igual um casal, marido e esposa, eles andam lado a lado, eles caminham pela vida lado a lado, um apoia o outro. E aqui o rub their shoulders não é nesse sentido, é no sentido mesmo de esbarrar com a pessoa, é literal, eu tava falando errado, né? Não é no sentido figurado, é no sentido literal, de encostar, de ver as pessoas pelo campus, né? E letter D, campus-based students attend classes with fellow students. Attend classes significa frequentam, então os alunos presenciais frequentam as aulas com colegas? Também não está relacionado a isso. Então, a melhor opção é a letter A, que eles encontram e passam tempo com os colegas. Eles se esbarram lá pela faculdade. Number 9. A distance learning student, um aluno de ensino à distância, aí completa a frase, needs to follow a strict schedule of study according to what is determined by the campus. O aluno de ensino à distância precisa seguir uma agenda rigorosa de estudo, de acordo com o que é determinado pelo campus? Falso, né? Lá mesmo fala que ele pode seguir o seu passo. Letter B. Can establish his own rhythm of study. Pode estabelecer seu próprio ritmo de estudo. Achamos a resposta certa. Só que lá no texto, em vez de rhythm, eles usam a palavra pace, que vem de passo mesmo. O seu próprio passo, seu próprio ritmo. Aí eles usaram uma palavra sinônima. Letter C. Has to attend some lectures at the campus. Tem que frequentar, tem que ir a algumas palestras no campus. Também não fala sobre isso. Needs to live near the campus. Precisa morar perto do campus também. Falso. Então aqui é a resposta certa. Letter B. Can establish his own rhythm of study. E a number 10. Full-time degree courses are. Full-time degree courses são aqueles cursos de ensino integral, presencial. Eles são as cheap as distance learning courses. Quer dizer, as cheap as é tão baratos quanto. Então, significa que é igual, tão barato quanto. Tão baratos quanto os de ensino à distância? Vamos ver. Cheaper than distance learning courses. Os presenciais são mais baratos do que os à distância? Not as cheap as distance learning courses. Quer dizer, não tão baratos quanto os cursos à distância. E por último, less expensive than distance learning courses. Menos caros do que os cursos à distância. Bem confuso, né? Fácil, mas um pouquinho confuso. Tão baratos quanto, mais baratos que, não tão baratos quanto, menos caros que. Então, na verdade, os de ensino à distância são mais baratos. Os presenciais são mais caros. Então, a resposta é a letra C. Os de ensino presencial não são tão baratos quanto os de ensino à distância. Letter C. Number 11. A downside is the same as a or an. Downside. Vamos voltar aqui rapidinho para você lembrar. Onde está essa palavra downside? Aqui, ó. Como que eu vou te mostrar? Vou grifar aqui a palavra para você ver, ó. De azul. The downside is that you will not enjoy the conviviality of being on campus. Então, the downside é que você não vai aproveitar a convivência do campus. Então, downside, pelo contexto, a gente vê que não é uma coisa boa, porque você não vai aproveitar a convivência. Então, vamos voltar lá. O que significa downside? Downside é o mesmo que. Então, eles estão perguntando qual é uma palavra que é sinônima de downside. Vamos lá. Stronghold significa fortaleza. Nada a ver. Reasoning, raciocínio, pensamento? No. Disadvantage, desvantagem? Yes. Então, uma desvantagem é que você não vai encontrar seus amigos. Esse aqui tem uma pronúncia diferente. Entourage. Entourage significa comitiva.
Gente, a impressão que eu tenho é que eles colocaram qualquer palavra aqui. Tipo, vamos pegar uma palavra diferente aqui e colocar só para confundir. Mas, pelo contexto, dava para saber que era disadvantage. Disadvantage é uma palavra conhecida. Então, eu achei que a questão não estava tão difícil assim. My God! Chegamos na parte 3. Finalmente, essa aula foi de muito conteúdo. Se você realmente estiver estudando inglês para valer, eu acho que vale a pena depois você rever essa aula, fazer anotações das palavras, tudinho, anotar no seu caderno, no seu Anki, quem está usando o Anki, porque tem muito conteúdo. Muitíssimo conteúdo. Então, vamos lá então para a última parte, para fechar. Part 3. Entry requirements, applying and fees, que são requisitos de entrada, de inscrição, de solicitação e pagamentos, taxa. Vocês vão ver que mais uma vez vai estar falando sobre cursos online. Parece que eles escolheram esse tema para a prova. Então, acompanhe aí comigo, deixa eu diminuir um pouquinho. Entry requirements, que são os requisitos de entrada no curso. Some online courses, such as those offered by Massive Open Online Courses, require no entry qualifications. Então, alguns cursos online como os oferecidos... Peraí, calma. Deixa eu beber mais uma água que já estou enrolando a língua aqui. Sorry. Alguns cursos online, assim como os oferecidos pelo Massive Open Online Courses, não pedem nenhuma qualificação. Essa qualificação tem a ver com os cursos que você fez anteriormente. Então, se você tem ensino médio, se você fez universidade, alguns cursos online não precisam de nada. Alguns. The majority of courses will have various specific requirements. These may include prior education qualifications and sometimes English language skills. A maioria dos cursos vai pedir alguns requisitos bem específicos, que podem incluir algumas qualificações educacionais, algumas habilidades de linguísticas, né? Se a pessoa sabe fazer inglês. Então, a maioria pede, mas alguns não. Just as you would do... Peraí, vou tentar aumentar mais um pouquinho. Just as you would do for any other degree, you should carefully research your choice of course and university. Então, como você faria para qualquer outro diploma, qualquer outro curso, você deve pesquisar cuidadosamente a sua escolha de curso e universidade, mesmo se for online. In most cases, you will need to obtain entry requirements direct from the university or college. Our course chooser lists only the 3,000 odd courses where application can be made via UCAS. There are many more distance learning courses available. Então, vamos entender. Na maioria dos casos, você vai precisar pegar esses requisitos diretamente da universidade ou college. Aí fala aqui que o nosso Course Chooser, que é tipo uma busca que eles têm de cursos, eles listam os mais ou menos 3.000 cursos que a application, que a inscrição pode ser feita via esse UCAS que a gente vai ler lá no final depois. Gente, agora uma coisa importante, uma expressão que pode aparecer nos textos. Esse 3,000 odd, o que acontece? O odd, em outros contextos, ele pode significar ímpar. Não sei se vocês já viram, mas é even e odd. Então, por exemplo, 2 é even, 2 is even, 1 is odd. Quer dizer, 2 é par, 1 é ímpar. Então, em outro contexto, é esse. Quando ele vem anexado assim, ó, juntinho de um número, ele significa aproximadamente. Então, esse buscador de cursos aqui, ele mostra aproximadamente 3.000 cursos que podem ser feitos via UCAS. Vamos lá ver de uma vez o que é esse UCAS. The Universities and College Admissions Service. Tá bem aqui embaixo, pequenininho, ó.
Serviço de admissão de colleges and universities. E aí tá falando assim, ó, is a UK-based charity whose main role is providing the application process for almost all British universities. É uma charity, é tipo um serviço voluntário de... Ai, esqueci a palavra. Caridade. É um serviço de caridade, quer dizer, gratuito, que tem como principal papel fornecer todos os processos de inscrição para a maioria das universidades britânicas. Ok? Então vamos lá, continuando. There are many more distance learning courses. Ops, eu já tinha lido isso, perdão. Vamos aqui para esse subtítulo. A typical online admission procedure is. Então, um procedimento online típico é fill in the online application form, quer dizer, preencher o formulário online. You will receive a reply from the university or college offering you a place, asking for more information or declining your application. Você vai receber uma resposta da universidade oferecendo uma vaga para você, pedindo mais informações ou negando a sua inscrição. Então, pode acontecer da universidade negar. The institution will want confirmation that you have the qualifications you say you have. After checking your certificates, they will send you confirmation that you've been accepted onto the course. A instituição vai querer confirmar se você realmente tem aquelas qualificações, então você vai ter que mandar os seus diplomas e tal. E depois de checar os seus certificados, vai mandar a confirmação de que você foi aceito no curso. Mais um pedacinho. Peraí, deixa eu mudar minha página. Enrollment usually takes place a few weeks before the course starts. You get the opportunity to select the modules you wish to study and pay the first installment of your course fees. Matrícula, enrollment significa matrícula. A matrícula geralmente acontece algumas semanas antes do início do curso. Você vai ter a oportunidade de selecionar os módulos que você quer estudar e pagar a primeira parcela dos gastos, né, dos pagamentos do seu curso. Então, installment é a parcela e fees seria a mensalidade. As taxas, né, o valor que você tem que pagar. Continuando. On receipt of payment, the university or college will email your confirmation and you can begin your studies. Então, como recibo de pagamento, a universidade vai enviar uma confirmação por e-mail e você pode começar os seus estudos. Fees will vary from institution to institution, but costs are likely to be lower than for full-time face-to-face courses. Então, as taxas, os valores vão variar de instituição para instituição, mas os custos provavelmente provavelmente é provável que sejam menores, mais baixos, do que os cursos presenciais, face-to-face, cara a cara. Fees at the Open University for a BSc. BSc são as iniciais de Bachelor of Science, ou seja, cursos relacionados à ciência. In Natural Science, or for a BA Honors, BA são as iniciais de Bachelor in Arts, que são relacionados à parte mais de humanas. In English Language or Literature, for example, are, aí fala o preço, né? $15,372 for a 3-year program. Check the fees for your chosen course direct with the university or college. Cheque, né? Olhe os valores para o curso escolhido diretamente com a sua university or college. E vamos lá para as 4 últimas perguntas para a gente encerrar. Number 12. Students, 3 pontinhos. Students who attend full-time face-to-face courses spend more money in education than online students. Os estudantes que frequentam os cursos presenciais, né, face-to-face, gastam mais dinheiro que os estudantes online? Mais dinheiro? True, verdadeiro. A gente viu isso até desde o outro texto, já estava falando sobre isso, né?
que os presenciais são mais caros que o online. Gente, eu já vou passar direto que a gente já achou, porque já estourou o nosso horário. Então aqui é letter A. Depois, se você quiser, só pausar o vídeo, volta um pouquinho no final, né? Pausa o vídeo e lê as outras opções. Number 3. During the online admission phase, durante a fase de admissão online, letter A. Candidates will not present any certificates. Os candidatos não vão apresentar nenhum certificado? Falso. Lá fala que você tem que provar tudo que você pôs no seu formulário de inscrição. Letter B. Some candidates can have their application form refused. Alguns candidatos podem ter os seus formulários de inscrição negados. Refused quer dizer não aceitos. True. Isso fala lá, né? Então, a resposta certa, letter B. Continuando. Which sentence is true? Qual frase é verdadeira? Enrollment takes place a long time before classes begin. A matrícula acontece muito tempo antes das aulas começarem? Não. Lá no texto eles falam que são few weeks, poucas semanas antes. Então, letter A, false. These courses are offered to students free of charge. Esses cursos são oferecidos aos estudantes livre de cobrança, de graça? Não fala nada sobre isso. Eles até dão um exemplo lá de preço, né? Neither the university nor the college needs a proof of payment. Nem a universidade, nem o colégio precisa de prova de pagamento. Nada disso. Eles falam que vão fazer isso por e-mail também, né? Dá o recibo. Letter D. Installment is the monthly amount of money which students have to pay. Installment é a quantidade mensal que os alunos têm que pagar. Verdadeiro. Lembra que é a parcela da mensalidade? Então, installment. Aliás, a parcela do valor total, né? Porque a mensalidade tende a ser uma parcela. Então, letter D. E para fechar, which statement is correct? A few courses have various specific requirements. Poucos cursos têm... Como é que é a mesma palavra? Poucos cursos têm exigências muito específicas. Vamos voltar lá para a gente lembrar? Poucos, né? Na questão falava poucos. E no texto fala que é the majority. A maioria. Então, aí que está o erro. Não é a few, é the majority. Essa aqui está falsa. All courses require language proficiency. Todos os cursos pedem proficiência linguística? Também não. Nessa mesma frase, depois você pode voltar lá e ver, eles falam que são só alguns, e não all. There are courses which require no entry qualifications. Alguns cursos não pedem nenhuma qualificação. Vamos voltar lá para a gente conferir rapidinho. Aqui, ó. Some online courses, such as those offered by Massive Open Online Courses, require no entry qualifications. Então, essa é a resposta certa, letter C. Então, ó, só recapitulando aqui. Vocês viram que tem várias questões que eles praticamente não perguntam nada. Eles só falam qual é a verdadeira, qual é a frase correta, colocam uma palavra, 3 pontinhos, você tem que completar. E aí você tem que voltar no texto para procurar aquela informação. Só que não vai estar com as mesmas palavras. E é aí que está o pulo do gato. Você precisa entender a frase. Se você não entender a frase, você não vai conseguir responder, porque a resposta não vai estar explícita no texto. Não vai estar com as mesmas palavras. Sempre eles vão trocar alguma palavrinha só para te confundir. E aí, se você não souber aquela palavra específica, tipo aqui, ó, o few nessa última. Se você não souber o que é few e o que é majority, você pode errar a questão. Então, são palavrinhas-chave. E por isso que eu pego tanto no pé, no curso, que você precisa anotar, precisa colocar no seu Anki para memorizar mesmo, ouvir bastante inglês, para adquirir, para memorizar as palavras, porque não é uma prova técnica. Eu não acredito quando alguém fala assim para mim, mas é só pegar a técnica da prova. Não, isso não é uma prova técnica, isso é uma prova de conhecimentos. Então, se a pessoa não sabe inglês, só se ela conseguir comprar o gabarito de alguém, porque senão não vai conseguir passar.
tem que saber inglês mesmo. Então, por isso que no nosso curso a gente ensina inglês. Assim, estudando, com simulado, com tudo, com exercício, mas inglês. Inglês voltado para essas provas, tá bom? Então, agora eu vou dar uma olhada aqui se alguém deixou alguma dúvida, rapidamente, para a gente encerrar. Eu sei que hoje tem jogo, gente. Semana passada o pessoal tava doido por causa do jogo, né? Final, essas coisas. Mas hoje eu acho que não, né? Já acabou. Então vamos ver se tem algum comentário, alguma dúvida pra gente encerrar. Podem deixar se tiver alguma dúvida, tá na hora de escrever aí pra mim. Podem deixar se tiver alguma dúvida, tá na hora de escrever aí pra mim. Essa aula foi puxada. Até eu tô cansada aqui. Caraca. Mas é isso aí, né, gente? Em inglês é isso. Tem hora que a gente tem que sentar e estudar. Tem a parte legal? Tem a parte legal. Assistir filme, assistir série, entender, conversar é muito legal. Mas na hora de sentar e fazer prova e ler texto também, a gente não pode deixar para trás, né? Então, é isso. Encerramos por aqui. Muito obrigado vocês que ficaram até o final. Que Deus recompense vocês, que vocês consigam ser habilitados logo e consigam alcançar os objetivos de vocês com o inglês, tá bom? Que Deus recompense. Então é isso. Have a good evening. Bye, bye.